Quando a gente começa a olhar para as pessoas e não vê-las como pessoas que estão para nos fazer mal, mas que talvez são vítimas da sua própria doença, você começa a entender o ser humano de maneira diferente. Mas David, tem muita inveja ao meu respeito. Examine a história de quem tem inveja de você. Talvez você no lugar dela teria o mesmo sentimento, porque o cheiro não é a doença, o cheiro é o reflexo. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas de maneira como Jesus nos olha. Jesus não olha para o nosso cheiro, Jesus olha para aquilo que está escondido. Jesus olha para aquilo que verdadeiramente está acontecendo na nossa história. Sabe, quem fez mal para você, quem falou mal de você, quem tem sido uma pedra no seu sapato, eu quero dizer, às vezes você não tem noção, mas há uma montanha no calçado dele, às vezes há uma vida terrível por trás, e nós temos que aprender uma coisa: a olhar a vida da pessoa não pelo cheiro que ela tem, mas tentar distinguir o que está por trás. A minha mãe sempre diz isso para mim: David, antes de julgar alguém, entenda a história da pessoa. Sabe, às vezes nós encontramos pessoas, e quem vive na estrada, vive na rotina do dia a dia, gente que está mal amada, desesperada, e você pode mudar a vida dela com uma palavra diferente. Eu já cansei de ser inconveniente com pessoas doentes, de não enxergar a doença, e por não enxergar a doença, só um mau cheiro, me irritar com o mau cheiro e dizer: meu Deus, que coisa horrível, e não entender que aquilo era só um reflexo. Sabe, começa a viajar de avião, você vai ver muita gente que tem mau cheiro. Começa a andar nas estradas, você vai ver muito motorista com mau cheiro. Mas entenda, isso é só o reflexo de um problema maior. E o que isso muda na minha vida? Isso te faz entender que você não é vítima. Isso faz entender que você não é vítima. A vítima é quem tem o sentimento contra você. Vítima é quem te persegue, não você o perseguido. Porque, escuta, meu lindo, diz a palavra: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se eu mudo a minha perspectiva de análise, se eu começo a entender que quem fala mal está doente, eu começo a amá-los de maneira diferente. Eu começo a ser uma ferramenta de tratamento. Sabe, isso é um processo. Confesso para vocês, isso não é fácil. Não é fácil ser uma ferramenta de tratamento para quem te persegue. Não é fácil ser uma ferramenta de amor quando você é odiado. Mas eu quero te dizer, o ódio não é a doença. O ódio é o reflexo de algo maior escondido. A inveja não é a doença. A inveja é o reflexo de algo maior escondido. Sabe o que a gente tem que fazer? E eu vou te dar um conselho que vai mudar a sua perspectiva, que vai mudar a sua vida. Você quer ser feliz? Então você vai aprender a agir como gente feliz. Gente feliz é intocável. Você já viu gente que pode estar uma tempestade à volta e ela está feliz? Quer ver uma coisa engraçada? Hoje estava essa chuva o dia inteiro, né? E eu tenho uma intercessora, a Eli, e eu disse para Eli: Eli, que chuvarada! E ela olhou para mim e disse: chuvas são bênçãos de Deus. Gente feliz é intocável. Gente feliz sempre tem uma palavra diferente. Foi agredido, foi violentado, alguém agiu de má fé contra você. Olha, entenda como vítima e se posicione como alguém que pode sarar. Se posicione como alguém que pode curar. Ofenderam? Sorria. O sorriso incomoda, mas cura. Sabe o que é interessante? Tem pessoas que me perseguem na rede social, perseguem você. Todo mundo tem uma perseguição por alguma parte. Eu estava bloqueando todo mundo. Eu pensei, você não quer ser abençoado pelo que eu falo, só quer falar mal, então eu vou bloquear. E eu estou pensando que eu tenho que parar de bloquear os outros. Já estou bloqueando muita gente. Que é muita gente doente. Eu quero que você entenda, tem muito mais doentes do que pessoas felizes. Já parou para pensar que tem muito mais pessoas vivendo os piores anos da vida do que aqueles que estão vivendo os melhores?
Já parou para pensar que os bons carros estão na mão de poucos e os péssimos carros estão na mão de muitos? Já parou para pensar que as melhores casas estão nas mãos de poucos e que as piores casas estão nas mãos de muitos e que muitos estão na rua e que talvez a sua felicidade é a exceção no meio de um mundo tão infeliz? Então comece a olhar para isso como um privilégio que Deus te deu. Comece a olhar para isso como uma graça que Deus liberou sobre você. Você está vivendo os melhores dias da sua vida, pois saiba, tem gente que nem comeu no dia de hoje, tem gente que nem tomou café no dia de hoje, tem gente que vai trabalhar o mês inteiro para aquilo que você recebe num dia. Então comece a amar as pessoas, ignorando o cheiro, para tentar tratar a doença que verdadeiramente está impregnada na nossa geração. Óbvio que não deixe a maldade dos outros filtrar a ingenuidade do teu coração, mas se permita ser um agente de cura no meio desse tempo. Se permita ser aquele que anda com azeite, com vinho. Se permita parar por aqueles que ninguém param. Se permita amar aqueles que ninguém mais consegue suportar. E você vai perceber que talvez uma pausa cura um coração doído e machucado de anos.